Ok, então, muito boa tarde, obrigada pela presença. E hoje nós temos o nosso dia de tema livre, nos estudos de terça-feira, e sempre deixando aberto também para perguntas das mais variadas e respostas, mas também sempre trago um tema, um assunto que é para otimizar o nosso tempo, para a gente também ter um estudo em questão. E hoje pensei de falar um pouco na dimensão do tempo do agora, porque é isso que nós estamos estudando lá na nossa continuação do livro-texto, que é nas quintas-feiras. Inclusive, na próxima vamos falar também do uso do tempo. Então, essa dimensão do agora, que é onde nós vimos no texto que nós precisamos encontrar os nossos irmãos nessa dimensão de tempo, e por isso que eu quero falar dela e também da relação desse agora, a relação que ele tem com os milagres. Porque todos que vêm ao curso, de alguma maneira, necessitam e esperam receber os milagres, tanto da forma física para ter uma sala de aula com mais condições de seguir alegremente por esse estudo, como também no sentido literal dos milagres, que é a mudança da mente, que é através dela que nós despertaremos, através da mudança da nossa mente. E antes de começarmos a falar, então, dessa dimensão do tempo, do agora, da relação que tem com os milagres, eu convido vocês a nós, juntos, fazermos a nossa entrega do propósito desse estudo, do propósito desse momento de estarmos aqui, unidos em pensamento, abertos à aprendizagem, abertos ao Espírito Santo. Que ele conduza, que ele nos guie nossos pensamentos, porque é dele que vem a salvação, é dele que vem a correção dos nossos pensamentos equivocados, e é ele que nos conduz novamente à luz. Então, entregues ao Espírito Santo, continuar comentando aqui da dimensão do agora, recordando que o agora, que o curso fala, e que ele nos diz que é onde nós devemos encontrar o irmão, que é onde está a salvação, que é onde os milagres acontecem, não é uma dimensão do tempo que o ego apresenta, não é o momento presente do ego, porque o ego, o presente do ego, o agora do ego, ainda é sempre baseado no passado. Então, o ego, que fez a dimensão do tempo e do espaço para, sobre eles, fazer a experiência de um mundo dual, de um mundo onde consciências individuais vêm para se experienciarem como se fossem seres individuais. Então, essa experiência do ego, ela está totalmente ligada à dimensão do tempo do passado, presente e futuro, sendo que, como a gente já viu muitas vezes, o futuro, nessa dimensão do tempo do ego, é sempre uma continuação do passado. Então, o que vem a ser o presente para o ego? Um trampolim ou uma passagem, uma ponte entre o passado que foi, que já foi, e o futuro que vai acontecer, que não foi ainda. Mas ele garante que o futuro seja igual ao passado, graças a essa ponte, graças ao presente. Então, o presente do ego está sempre relacionado ao passado, e quando o curso fala do agora, e em muitas passagens nos é dito que todo o poder de Deus está no agora, a salvação está no agora, a única dimensão do tempo real que nós temos é agora. Então, quando o curso fala do agora, precisamos levar em conta que não é o mesmo tempo que o ego está descrevendo. Não é essa dimensão
entre passado e futuro, que o ego assegura que são o mesmo, mas é uma dimensão contínua, é uma dimensão sem passado e sem futuro, é uma constância, a eterna constância do agora. Então, tudo que foi, tudo que será, é o que é agora. Então, o agora, ele sai da dimensão do ego, ele vai para uma dimensão que a nossa mente certa está, que a mente do Espírito Santo está. Lembrando que nós já vimos na metafísica do curso, e ele é totalmente escrito em cima dessa metafísica, de que com a crença da separação, é como se a nossa mente tivesse se dividido em duas. Uma que é a mente equivocada, aquela que acredita na separação, e a outra é aquela que continua ciente da ligação de Deus e que não acredita na separação, e essa é o que o curso chama de mente certa, ou então o lar do Espírito Santo, é onde Deus deu a sua resposta de impossibilidade de podermos nos separar, e essa impossibilidade, ela também traz a cura para a nossa crença da separação, e essa cura, então, vem através do Espírito Santo, e o Espírito Santo, então, que habita essa mente, da mente certa, é nessa mente certa também que está a constância do agora. Então, quando nós falamos do agora, no sentido que o curso está nos ensinando a acessarmos para a nossa salvação, ou para o perdão, porque o perdão também, ele só funciona porque ele é uma passagem súbita para o tempo do agora. Porque se não fosse assim, se nós não saíssemos da dimensão do ego, nós continuaríamos atrelados ao próprio ego. O passado se repetiria no futuro. E o passado se repetindo no futuro já é o tempo natural, esse mundo dual feito pelo ego. A salvação é justamente de deixar para trás esse sonho de mundo, deixar para trás essa dimensão do tempo. E ela nos convoca, então, a nós escolhermos a mentalidade do Espírito Santo, e isso não pode, não aconteceu não aconteceu no passado, nunca poderá acontecer no passado, porque o passado não está presente, não vai acontecer no futuro, porque o futuro também não existe, mas sempre acontece no agora. Nessa dimensão. Deixa eu ver aqui, escapou aqui da câmera, só um momento. Ligar aqui a câmera. E só mais um instante. São Bom, pessoal, eu vou. Quando isso acontece, geralmente eu tenho que desligar e ligar aqui de novo o sistema para nós continuar aqui com a câmera ligada. Voltou. Pronto. Então, obrigada pela compreensão. Então, falando do ego, que o ego é sempre na dimensão do futuro e do passado, e que o Espírito Santo ele tem no agora a salvação, e isso acontece quando nós nos voltamos para a mentalidade do Espírito Santo, quando nós nos voltamos num instante santo. E o que acontece quando nós nos voltamos para o instante santo? Quando largamos de sermos o autor da nossa mente e simplesmente confiamos, como tomadores de decisão,
a nossa mentalidade ao Espírito Santo, e não estamos fazendo outra coisa senão sendo naturais, porque quando aparentemente nós estamos por conta própria, nós não somos por conta própria. Na verdade, nós somos do ego, quando somos por conta própria. Somos marionetes do ego, então, na dimensão do tempo passado, presente e futuro, que é do ego, nós estamos meramente seguindo aquilo que o ego projetou, que o ego fez. Então, não há nenhuma perda em nós largarmos dessa dimensão por um instante santo e nos voltarmos para a mentalidade certa do Espírito Santo, do poder do agora, porque isso é ser natural. E nesse instante do agora também, o que eu quero fazer aqui é essa ligação que ela tem com os milagres. Porque todos que vêm ao curso, de alguma maneira, e mesmo que não venham ao curso, todos almejam isso, que é escapar de sofrimento ou ter uma vivência, uma experiência de vida melhorada no sentido de próxima novamente dos reflexos do céu, ou alcançar um mundo real ou um sonho feliz. Todos desejam ser felizes, mas o mundo do ego não foi feito para ser feliz. Então, não é dentro do ego, melhorando as coisas do ego, que nós vamos conseguir um mundo, vamos conseguir uma experiência de voltar a sermos felizes, e sim, corrigindo a nossa mente, voltando a escolher a mentalidade do agora, nós nos colocamos num estado onde os milagres são naturais, onde os milagres, e milagre é a mudança da mente, e aquilo que fisicamente nós percebemos aqui, o curso chama de efeitos dos milagres, e os efeitos dos milagres nos comprovam que uma vivência que o como aprendiz da salvação que nós somos, o aprendiz, ele só aprende verdadeiramente na alegria. Aquele que aprende por medo, que é coagido a aprender por medo de castigo, ele não aprende verdadeiramente porque ele está fechado, porque ele está no medo. Então, a única experiência que nos leva à salvação é aquela que é uma experiência feliz. E para ser uma experiência feliz, nós automaticamente não temos que deixar de estar atrelados ou com medo daquilo que o ego fez, e para ter essa vivência livre, vamos dizer assim, ou para vivenciarmos a verdadeira proteção do amor de Deus aqui no sonho, nós precisamos escolher a mentalidade certa, a mentalidade do milagre. Os milagres cuidam daquilo que nós precisamos, enquanto nós colocarmos a nossa mente em disposição ao Espírito Santo. E os milagres, eu separei aqui até algumas partes aqui dos princípios dos milagres, que eles são passagens súbitas para uma dimensão de tempo que não é do ego. Então, realmente, os milagres, eles só acontecem na dimensão do tempo do agora. Por isso, também, a necessidade de aprendermos o que é o agora, que é a mudança da mente para o Espírito Santo, e é lá que acontece. E aqui eu tenho umas passagens, na passagem 5, por exemplo, ele diz que milagres são hábitos e devem ser involuntários. Então, os milagres são hábitos. Voltar para a dimensão do agora deve ser um hábito, e é involuntário o milagre, porque o milagre, ele se comanda a si mesmo. O Espírito Santo comanda o milagre, nós não comandamos o milagre. Então, ele é simplesmente controlado por nós, ele deve ser natural, e ele é natural quando nós voltamos na dimensão do agora. Dentro da dimensão do agora, que é escolher ao Espírito Santo, não há mais outra dimensão de tempo. O agora
ele corta a ligação com o passado. Não que a gente não vá lembrar conscientemente do passado, ou que não vamos ter momentos de pensar no futuro, mas sem dar realidade a eles, sem isso ser a nossa realidade, apenas como parte do cenário do sonho, já que a nossa mente ainda está parcialmente adormecida, cientes disso, não mais dando realidade ao passado. Aqui no 11, eu vi também que milagres, eles alteram a ordem do tempo, deixa eu ver. Aqui no 13, na verdade, ó, milagres são princípios e fins, pois eles, e assim alteram a ordem temporal. Então, o que é alterar a ordem temporal? Sair da mentalidade da mente errada, que é passado, presente e futuro, e voltar para a mentalidade certa, que é o constante agora. Na mentalidade certa, do lar do Espírito Santo, só existe sempre o agora. Tanto o que o ego chamaria de passado, quanto aquilo que o ego chama de futuro, na mentalidade certa, sempre é o agora, e sempre todas essas dimensões estão presentes. E então os milagres, eles são princípios como fins, então nós precisamos dos milagres agora, que é voltar para a mentalidade certa, e eles alteram essa ordem temporal. Eles alteram a ordem do tempo do ego, de passado, presente e futuro, para o tempo do agora do Espírito Santo. E assim são afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Então, elas avançam no sentido que elas vão para o início da ideia do tempo. Parece que estão indo para trás para o momento da escolha, mas realmente estamos avançando na salvação quando voltamos para o primeiro instante da escolha de pensar diferente da mente de Deus e lá escolhemos novamente. Então, seguindo aqui, eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. E é isso que os milagres fazem. Então, milagres e o agora e os milagres, nesse sentido, são o mesmo. Eles desfazem o passado no presente. Assim que os milagres desfazem o passado no presente, ou seja, eles cortam o poder do passado de ferir no presente, assim também o agora faz. A dimensão do agora, que é do Espírito Santo, ela corta tudo aquilo que o passado havia trazido a nós, porque ele simplesmente não está mais presente. Porque no presente é o instante do agora, e agora é a realidade do Cristo, do Filho de Deus, que é real. Então, se é o Cristo, se é o Filho de Deus que é real, nada do que aconteceu naquelas figuras do passado é real. Se não é real, não tem mais poder de agora. E assim o futuro fica liberado. Assim o futuro não se repete mais baseado naqueles equívocos do passado, e sim se o futuro se baseia na ordem atemporal do agora. E o agora, os milagres, eles cuidam de todas as coisas. E assim nós podemos andar livres de preocupações com o futuro. Não significa que dentro do sonho comportamental não vamos mais programar nada para fazer no futuro, mas o vamos fazer dentro de uma sequência de inspiração que não trará idolatria, que não será pesado, será simplesmente porque no momento que tivermos que fazer isso, vamos fazê-lo, simples assim, sem nenhum apego a isso, sendo que a única coisa real é, novamente, a escolha do agora. Deixa eu ver aqui no 11, no 17, aqui também, milagres transcendem o corpo, são passagens súbitas para a invisibilidade, distante do nível corporal. É por isso que curam. Então, os milagres curam
todo o nosso equívoco, todo pensamento de separação da mente. E uma mente curada, automaticamente os efeitos aqui no corpo físico, os efeitos visíveis também são alterados, também mudam. Então, diz aqui no 17, milagres transcendem o corpo. Então, milagres transcendem o tempo. O corpo, ele está na dimensão do tempo, de passado, presente e futuro. O milagre transcende isso, é uma passagem súbita para a invisibilidade. Então, o agora, ele não tem nenhuma conotação com o ego, com o tempo, tal como o ego colocou o tempo. Então, um milagre, ou o agora, podemos chamar também, é uma passagem súbita para a invisibilidade, distante do nível do corpo. Qual que é esse nível? O nível o nível de espírito, o nível dos pensamentos, o nível da nossa mente, da nossa realidade. Então, nós acessamos a nossa realidade ou acessamos o invisível sempre no agora. E o agora e os milagres são inseparáveis, porque o que comanda o tempo do agora são os milagres. E no 18, o milagre é o serviço máximo que podes prestar a um outro. Então, o milagre ele é um serviço no sentido de, ao invés de nós vermos o nosso irmão através dos olhos do passado e julgar aquele comportamento, se nós lhe prestarmos o serviço de vê-lo no agora, nós não vamos ver o comportamento como sendo a realidade do irmão. Nós vamos ver o agora como sendo a realidade do irmão, e no agora, o irmão, ele é o próprio Filho de Deus, ele contém a santidade, ele é imutável, ele é tal como Deus o criou. E vê-lo assim é o serviço máximo, como ele diz aqui, que nós podemos prestar ao outro. E isso retorna a nós. É uma forma de amar o teu próximo como a ti mesmo, reconheces o teu próprio valor e do teu próximo simultaneamente. Então, os milagres, eles têm essa prestação de serviço de curarem. E o agora é a dimensão do tempo onde os milagres acontecem. Aqui no 19 também, milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Então, se os milagres acontecem no agora, é no agora, e os milagres fazem com que a mente seja uma com Deus, significa que no agora nós também temos a nossa mente voltada uma só com Deus. Então, mais uma vez, é no agora que nós deixamos de estar no ego, deixamos de estar na separação. Então, é essa dimensão do agora que é também a verdadeira salvação, ela sempre acontece no agora. E a salvação, ela está presente o tempo todo. Nós podemos escapar dela, fugir dela, que é quando nós nos identificamos dentro do tempo do ego. Mas nós também podemos perfeitamente escolher, mesmo dentro do turbilhão da mente voltada para o ego, nós podemos a qualquer instante, em pensamento, voltar para o agora. Se, por exemplo, estou numa discussão com uma pessoa, se eu briguei com meu marido. E eu me lembro por um instante de voltar o pensamento do agora, que eu quero o agora do Espírito Santo, eu não preciso mais dizer o que eu quero que aconteça dentro da linha do tempo do ego, porque eu cortei a relação com o passado, com o ego, no instante que me lembrei e escolhi ficar no agora. E a partir desse momento, e isso eu já fiz em vários experimentos, tanto com pessoas, com o esposo, com o filho, com situações, de simplesmente aquietar um pouco, voltar no agora
e permitir que simplesmente o que for para vir do agora venha. E isso corta totalmente o efeito que o ego tinha do passado. E o futuro não é mais uma repetição do passado, porque todas as brigas, tudo o que acontece, todos os desentendimentos, toda a raiva que nós podemos ter no irmão, ela é sempre a nossa reação baseada no passado. Nós mantemos um passado do irmão e por isso nos enraivecemos. Mas quando nós nos voltamos no momento do agora, isso corta o passado. O irmão não é mais visto pelo passado, mas pelo agora, e o agora o Espírito Santo nos mostra o Cristo. E isso faz com que o futuro seja diferente do passado. E isso corta todo o poder que o ego tinha de ferir. E isso permite, então, que os milagres, que os reflexos dos milagres venham a corrigir e a nos levar pelo mundo aqui. Como Jesus diz numa parte do livro, é como se nós estivéssemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, ser passageiros aqui, permitir que os milagres cuidem de tudo. Miriam, por favor, levantou a mão. Eu me lembrei agora de esses dias para trás, há 18 anos atrás, eu perdi um ente querido e fiz, assim, em pensamento, eu falei assim, toda vez que eu ouvir essa música, ou eu ver essa flor, é você que está presente. Então, ficou assim. E por todos esses anos, quando acontece isso em algum lugar, vem aqueles pensamentos, e junto com os pensamentos, claro, vem os sentimentos. E muitos deles que ferem, vamos falar assim, né? E agora aconteceu novamente da música. Inclusive, era muito bonita e tocada no saxofone. E quando começou a tocar, eu simplesmente descansei em Deus. Eu quero pensar com o Espírito Santo e ver o meu irmão como ele é. Como ele é. E aquilo me trouxe uma sensação maravilhosa de paz. Não veio pensamentos de ataque ou pensamentos de dor, de sofrimento, de saudade, de nenhum tipo de pensamento assim. Só fiquei descansando em Deus. Então, eu percebi que naquele momento, como Jesus fala, houve uma libertação. Eu libertei, né, tanto eu quanto quem eu estava pensando, desatou aquela algema que a gente ficava algemado. Então, é impressionante. Descansar em Deus nesses momentos, é igual você falou, numa briga, numa ocasião, qualquer coisa que aconteça no nosso dia a dia, que acontece várias vezes, descansar em Deus com o Espírito Santo, as coisas se resolvem por si. Por si, não precisa de planejar, de falar, de nada. Nada, não há necessidade. Muito bom. Isso, e isso que você trouxe esse exemplo, Miriam, é de como o agora corta as amarras do passado. Você estava anteriormente a fazer a tua experiência de libertação, você trazia para o presente o passado, e ele te trazia sofrimento. E quando você lembrou-se de dar o significado do agora, de pedir a visão do agora para o irmão, o futuro, nunca mais você vai ver o passado no irmão, porque você já o liberou e ele te liberou também, ele, o Cristo. Então, realmente, o agora tem um poder, tem um livro do Eckhart Tolle, né, O Poder do Agora, que é maravilhoso, quando é lido com essa visão do curso em milagres. E o próprio Eckhart Tolle tem. Mas eu acredito que a maioria dos seguidores dele não tem essa dimensão, não tem esse conhecimento, entre aspas, aqui, de essa Por exemplo, quando eu li, eu não tinha esse entendimento. Eu li isso, ele 2 vezes.
e sem o entendimento, buscam transformar o agora no presente do ego. E aí ele não vai funcionar. Aí ele meramente faz repetir o futuro baseado no passado, quando, na verdade, o agora ele libera. O agora é que permite os milagres virem a cuidar de tudo. Porque o que Jesus nos convoca, que nós precisamos ser aqui? Trabalhadores em milagres, ou seja, permitir que os milagres, que os efeitos dos milagres da mente cuidem da nossa jornada, das nossas coisas aqui, enquanto nós somos aprendizes, enquanto estamos aprendendo a novamente aceitar a realidade de Deus na nossa mente. Enquanto tem ainda um pensamento de separação na mente, um único pensamento que acredita na separação, nós precisamos ainda aceitar a expiação, aceitar o desfazer. E se precisamos aceitar, somos alunos. Se somos alunos aqui, nós precisamos realmente de condições que nos permitam aprender o currículo da salvação. E isso nós só aprendemos dentro da mentalidade do milagre, porque o milagre é que vai convencer a mente de que, em realidade, ela nem precisa ser salva, porque ela nunca se separou de Deus. E por isso que eu achei de trazer hoje mesmo, para hoje, então, essa fala do agora, de reforçar isso, e principalmente de reforçar o quanto o agora é uma dimensão de tempo diferente da dimensão do tempo do ego. O agora é o reflexo do que é a existência de Deus, do que é a constância do céu. Então, nós ainda não temos uma mente separada, dividida ou pequena, não tem alcance da dimensão para o conhecimento do céu. Então, antes de haver esse deslocamento de percepção para o conhecimento, que é onde Deus dá o último passo, nós ainda vamos estar limitados. Então, estando limitados, nós precisamos aqui da dimensão do tempo, da única dimensão do tempo que o Espírito Santo reconhece, que é o agora, e é o agora que nos coloca dentro dos cuidados dos milagres. Ou nós estamos na dimensão do tempo do ego, e aí nós estamos à mercê do ego, e tudo que o ego fez afeta a nós, porque nós nos identificamos como sendo ego, ou nós escolhemos novamente e escolhemos a dimensão do tempo que o Espírito Santo compreende, que é o agora. E é esse agora que nos coloca dentro da jornada dos milagres, porque ou é o ego cuidando das nossas, entre aspas, vidas aqui enquanto aprendizes, ou são os milagres cuidando de nós enquanto aprendizes. E nós sabemos já que o custo que é o ego como sendo o nosso professor. E os milagres sendo eles que nos conduzem, eles cuidando da nossa funcionalidade aqui, a nossa mente realmente vai voltar a experienciar da paz completa. E a paz completa que é a condição para que Deus dê o último passo, que é voltar novamente a transformar a nossa mente que passou a perceber em mentalidade que conhece. Então, realmente, a salvação, ela só acontece no agora, ela está o tempo todo constante ao nosso alcance, mas sempre no agora, jamais no futuro, porque o futuro é uma dimensão do tempo do ego, mas no agora, que é a dimensão do tempo do Espírito Santo. E quando nós nos voltamos para o agora, como eu disse, enquanto houver resquícios de culpa na nossa mente e ainda tivermos medo da salvação, nós vamos seguir como aprendizes aqui, aprendendo
que o medo não se justifica e não é real. Mas enquanto sala de aula, os efeitos dos milagres são muito bem-vindos, porque são esses que nos garantem que a jornada do retorno da mente curada é uma jornada feliz. É uma jornada onde todas as dores são curadas, onde todas as enfermidades são desfeitas e onde nós nos voltamos novamente para o nível mais alto, como fala aqui no 12, que nós somos, que os pensamentos, nós somos pensamento, e os pensamentos podem representar o nível baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. E nós queremos todos o nível mais alto, o nível espiritual da experiência, porque este faz o espiritual. Porque o nível físico, nós sabemos o preço que se paga para ser identificado dentro do nível físico. A dor que nós pagamos para ter essa identidade. E o nível alto, o nível espiritual, onde tudo é um, onde não há, onde só a alegria, só o estado de graça de Deus é uma constância. É isso que é a nossa realidade, e é assim que nós aprendemos a aceitar isso dentro da dimensão do agora. Eu tinha isso para hoje, a Miriam já trouxe o exemplo, obrigada. Mais alguém aqui para... Se ficou alguma dúvida aqui sobre a ligação do agora com o milagre, e o quanto agora não é a dimensão do tempo do ego, mas ele foi feito pelo Espírito Santo para substituir o tempo do ego, porque o Espírito Santo tem uma função para todas as coisas que o ego fez. O ego fez o tempo. Então, o Espírito Santo usa do agora em substituição ao tempo do ego, dando uma funcionalidade para o tempo, enquanto nossa mente precisar de tempo. Quando ela for totalmente curada da crença de separação, não haverá mais necessidade de tempo e a nossa mente estará pronta novamente para se reconhecer na temporalidade do pensamento de Deus. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Mais um depoimento, por favor? Estamos aqui na interação. Não? Bom, então vou desligando aqui a nossa gravação. E toda a gratidão ao Espírito Santo por nos dar a sua resposta ao tempo do ego, que é o constante agora e que está ao nosso alcance em pensamento a cada instante. Gratidão a isso.